Como se preparar para uma entrevista? Antes de falar essa dica, já se inscreve no próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias, que está aqui na descrição e também no comentário fixado, para você aprender como conseguir seu emprego o mais rápido possível. Aqui, galera, eu separei para vocês 3 passos para quem quer se preparar e fazer uma boa entrevista, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma boa entrevista é estudar a empresa e a vaga. Isso aí eu acho que é um pouco meio óbvio, né? Todo mundo sabe disso, que a gente tem que fazer isso, mas é muito importante. Por quê? A forma como a gente vai estar contando a nossa história para uma empresa pode ser diferente para outra empresa. O que a gente vai estar valorizando na entrevista para uma empresa pode ser diferente para outra, porque você vai conectar o que faz mais sentido. Você vai pegar suas principais experiências que fazem mais sentido para aquela empresa, para aquela cultura, para aquele modelo de negócio. Então é importante que você estude a empresa para falar, caramba, isso aqui que essa empresa que eu estou me candidatando tem, eu também já tive uma experiência parecida, deixa eu saber explorar isso aqui na minha entrevista de emprego. Então é uma coisa que vocês têm que fazer, é o primeiro passo para se preparar para uma boa entrevista. O segundo passo, que é importante aqui para a gente poder se preparar para uma entrevista, tem a ver com essa imagem aqui, que é fazer um raio-x da pessoa que vai te entrevistar. E isso aqui é muito importante, tá? E aqui tem uma parada que a gente tem que ir além do óbvio. Qual o ponto? Todo mundo sabe que para se preparar para uma entrevista, tem que estudar a empresa, tem que estudar a vaga, o que eles pedem. Isso aí é óbvio, é o que todo mundo faz. Mas eu não sei se vocês já fizeram isso. Antes de ir para uma entrevista, se já tem lá no convite da agenda, se o RH já manda para você, você tem que estar fazendo um raio-x completaço de quem é a pessoa que vai te entrevistar. Por quê? Porque é o ponto. O recrutador ou gestor ou a pessoa do time que vai estar te avaliando, que vai estar te entrevistando, ela vai estar fazendo esse raio-x do seu LinkedIn também, do seu currículo, do seu cadastro da GUP. Então, essa pessoa ela já está preparada para saber exatamente o que ela vai perguntar, o que você vai trazer. Você também tem que começar a imaginar o que essa pessoa vai perguntar, o que você pode contar que vai conectar com a história daquela pessoa. Então, quando a gente faz um raio-x do LinkedIn da pessoa que está entrevistando a gente, que vai entrevistar, a gente consegue se preparar bem para explorar a comunicação que a gente vai passar para aquela pessoa em específico. Não só para a empresa e para a vaga, mas para aquela pessoa em específico. Qual tipo de pergunta que eu posso fazer no final da entrevista que vai gerar uma conexão com essa pessoa aqui? Vocês pensam nisso? É importante que vocês pensem, tá? Naquela parte final da entrevista que você tem alguma dúvida para poder tirar comigo? Tem muita gente que não se prepara para fazer boas perguntas. E nesse momento, você pode estar fazendo uma pergunta que é diretamente para a pessoa, para gerar conexão com aquela pessoa. Vai mostrar que você não pegou um gabarito, Ctrl+C, Ctrl+V, vou pegar um banco de perguntas aqui que eu vi na internet, que eu vi um vídeo gratuito no YouTube, e vou jogar aqui para poder fazer essas perguntas no final da entrevista. Não, você está conversando com aquela pessoa em específico. É uma entrevista diferente do que você faz com todas, tá? Então a gente tem que fazer isso para a gente poder se destacar. Só assim que a gente vai se destacar. E tem um ponto aqui que é importante. A gente tem que se preparar para as principais perguntas de entrevista. Então, fale sobre você, principais conquistas, pontos fracos, pretensão salarial. São perguntas que a gente já sabe que possivelmente podem acontecer ali numa entrevista. Então, a gente já tem que preparar o nosso roteiro, preparar a forma como a gente vai estar falando para responder essas principais perguntas. E tem uma coisa que é aqui se aprofundar, tá? A gente vai estar... Sempre eu estou me aprofundando com vocês no conteúdo, que o conteúdo é muito denso, tá? Tem um ponto que é interessante aqui, que eu acho que eu nunca vi ninguém falando isso na internet, que é o seguinte: a gente tem que se preparar para as principais perguntas quebrando objeções, tá? A gente tem que quebrar as objeções que podem ter no seu perfil. Chegou na entrevista, é o momento certo para você poder estar quebrando as objeções que podem ter no seu perfil. E aí, a gente tem que se preparar para poder fazer isso. Isso aqui foi até importante, vou mostrar aqui um relato aqui para vocês darem um trecho. Olha o que ela fala sobre isso, depois vocês... Eu fui tão preparada para a entrevista que é a mesma coisa de eu estar conversando aqui com você, que foi um bate-papo. A entrevista foi muito tranquila. Eu tremia muito quando tinha uma entrevista. Parecia que alguém estava me obrigando a fazer algo que eu não queria, porque eu tremia. E na entrevista foi muito tranquilo, porque todas as objeções que tinha, eu conseguia contornar. Dedicado Especialista 62, acabou de sair no canal, tá? Depois vocês assistem lá, 43 minutos de papo com a Ari, que conta aí como que ela conseguiu em 15 dias o emprego dela. E ela conseguiu quebrando objeção.
Que objeções? O que são essas objeções? Por exemplo, maternidade. Ela conta o caso dela, mãe solo, e ela conseguiu o emprego dela em 15 dias. Quebrar a objeção, porque pode ter essa objeção. Idade. Tem alguém aqui que acha que a idade pode ser uma objeção no perfil de vocês? Pode ser um problema? Hoje, eu gravei com uma dedicada especialista que tem 58 anos de idade. Conseguiu o emprego dela em 49, deixa eu ver minhas anotações. 49 dias, transição de carreira, quebrando objeção nas entrevistas de idade, por exemplo. Então, outra objeção aí que a gente tem que quebrar, conhecimento técnico. Às vezes as empresas podem achar que a gente não tem o conhecimento técnico necessário para aquela posição. Então, a gente tem que, na entrevista, quebrar a objeção. É importante, tá, gente, que vocês estudem, se dediquem para isso. Chegou na entrevista, 50%, tá certo, tá ganho que você vai conseguir aí esse emprego. Agora, se a gente não se prepara para estudar a empresa, estudar a vaga, estudar quem é a pessoa que a gente vai estar conversando, se a gente não se conecta com a pessoa, se a gente não escolhe ali quais são as melhores histórias para estar trazendo ali em cada uma das respostas, se a gente não sabe quebrar a objeção, você vai até passar da triagem ali de currículo LinkedIn, que é uma das partes mais difíceis para muitas pessoas, e vai chegar na entrevista e não vai conseguir ter resultado. Então, é importante que vocês se dediquem aqui em todos esses pontos para que a gente possa estar sempre se destacando aí no processo de entrevista, tá?